Hoje nós vamos responder algumas perguntas do Instagram. Bora! E aí, gente, tudo bem? André Chiraga aqui. E hoje nós vamos responder algumas perguntas que foram feitas no Instagram. Eu criei ali no meu history uma enquete e algumas pessoas mandaram perguntas. Então vamos lá responder. A primeira pergunta foi da Michele. A Michele, ela fez a seguinte pergunta: qual o melhor editor de fotos para Android? Mas também a irmã dela perguntou em na outra pergunta, a irmã dela, a Ever, ele fez a pergunta semelhantes, porém para iOS. Então a resposta que eu tenho é uma só. Eu uso o Adobe Lightroom para editar as minhas fotos no celular e no computador. Eu tenho a versão paga, como eu pago para eu trabalhar com isso, eu tenho a versão no celular também. Porém tem uma versão gratuita que você consegue, as edições mais básicas você consegue por lá. Então eu recomendo que você use o Adobe Lightroom. Se você quer algo gratuito, você tem o Snapseed, que você consegue usar ele também de uma boa maneira. Ele não é tão completo na minha visão como o Adobe Lightroom, tá? Eu prefiro o Adobe Lightroom, mas tem o Snapseed, que é uma versão gratuita e tem todas as opções lá. É uma versão sem ter versão paga. Beleza? A outra pergunta que teve aqui foi do Júlio, marido da Michele também. Ele fez uma pergunta falando sobre câmera para retrato, né? Qual câmera no celular usar para retrato e fotos de paisagem. Câmera para retrato, eu sempre falo, se for selfie, fica difícil porque a lente é bem aberta, mas se você for retratar outras pessoas, você consegue usar a câmera traseira e dependendo do seu aparelho de celular, pode ser que ele tenha mais de uma lente e às vezes tem uma lente mais fechadinha. Então sempre use a lente mais fechada para fotografar retrato. Hoje os celulares novos têm a opção de modo retrato direto na câmera, né? Já tem uma opçãozinha lá de retrato. Mas eu não gosto muito porque na maioria das vezes o desfoque não fica verdadeiro, ele fica bem forçado, na minha opinião. É bonito em certas ocasiões, engana bem em certas ocasiões, mas tem ocasiões que ela não fica tão legal, então tem que testar. Use a lente mais fechada para fazer retrato, que eu acho que é o que mais se aproxima, e se você fizer alguns testes, use o efeito retrato, porque o retrato ele funciona da seguinte maneira, a opção de retrato no celular. Uma das lentes vai focar no retratado, no objeto retratado, na pessoa retratada. E a outra lente, ela só desfoca. E ele mescla essas duas fotos, desfocando o fundo, com uma das lentes que desfoca a imagem toda, e a outra ele sobrepõe a parte focada, que é a pessoa. Tá? Daí ele cria esse desfoque. Para fotografar paisagem, eu tenho algumas dicas que eu também posso dar para dicas de câmera, para quem usa câmera profissional, não só celular. Sempre fotografe, de preferência, a câmera na horizontal, né? No sentido horizontal, porque como a paisagem geralmente é bem larga, você consegue captar mais informações na sua foto, tá? É importantíssimo você ler um pouquinho, é simples, não é complicado, mas falar um pouquinho sobre regra dos terços. A regra dos terços nada mais é do que pegar a nossa tela e dividir ela com duas linhas horizontais e duas linhas verticais, dividindo a tela em 9 pedaços, e esses lugares que cruzam as linhas são os pontos que o nosso olho enxerga de melhor forma, que é mais agradável ao nosso olho. E você coloca, por exemplo, tudo que te interessa mais nos pontos que cruzam. Por exemplo, vou fazer uma foto, vamos supor que eu vou fazer uma foto de uma paisagem. Na paisagem tem muita informação, vamos falar que tem o céu e o sol, tem um lago bem bonito, ou um mar bem bonito, e aqui tem a areia da praia, ou tem um gramado, tem árvores, e tem várias coisas embaixo, vamos supor que seja árvores. Daí eu vou colocar tem a linha de baixo e a linha de cima. A linha de baixo eu tento colocar na divisão do céu com a água. Daí já coloquei e alinhei. Outra coisa importante na foto, todo tipo de fotografia, mas principalmente de paisagem, é que você tem que notar se seu horizonte está alinhado. Você tem que alinhar o horizonte com aquilo que você está vendo. E por isso que quando você liga a grade no seu celular, tem a opção de grade, ele joga já a regra dos terços. Isso facilita muito. Então você coloca a última linha aqui da regra dos terços no final do horizonte, na junção do céu
com o lago, daí já fica bem alinhadinho. E na hora que você alinhou, tem as linhas que cruzam. Por exemplo, se você conseguir colocar o sol numa das linhas que cruzam, ou nessa que está em cima, vai ficar bem mais, com as informações bem mais técnicas e bonitas. Se você tem uma árvore aqui, você pode colocar outro ponto de interesse, outro ponto que cruza na linha de baixo, na árvore. Ou se tiver alguma pessoa correndo, andando, passando, animal, você põe na outra linha. Fantástico, você já criou uma composição muito boa. E obviamente que você vai precisar editar. Foto de paisagem, geralmente, nós perdemos informações ou no céu ou nas partes escuras, porque o contraste é muito forte por causa do sol, né? Então, você vai precisar dar uma boa edição, aumentar a saturação, isso usando o aplicativo que nós falamos, o Adobe Lightroom ou o Snapseed, os dois dá para fazer essa opção. E outra coisa que dá para ser feito, que muitos celulares têm essa opção, de fazer fotos HDR. Na hora que for fazer foto de paisagem, use o HDR. O HDR nada mais é do que uma junção de 3 fotos. Você pega uma foto subexposta, que é uma foto um pouco mais escura, uma foto na exposição correta e uma foto mais clara, estourando a exposição. O celular ele faz essa junção das 3 fotos. Então, na hora que junta nas partes claras, ele vai ter a foto estourada que vai estar numa exposição boa. Daí ele vai juntar a parte clara, na parte média ele mantém, que é a foto certa, e nas partes escuras ele vai manter. Então ele consegue juntar as 3 fotos, foto clara, foto escura e foto normal, ganhando informação na parte escura, ganhando informação na parte clara. Outra coisa importante sobre o HDR é que você precisa, geralmente, ou ficar com a mão muito firme, ou apoiada em um lugar sem mexer no celular, ou colocar num tripé, se você tiver essa possibilidade, porque ajuda muito o tripé em foto de paisagem, tá bom, gente? O Miqueias, né, o Mick, ele pediu pra gente também, eu fiz um ensaio de gestante dele e da Ever, né, que é o casal, e lá eu fiz uma foto, eles estavam com um vestido azul, que na verdade era uma bebê menina. Então, o que eu fiz? Eu mudei a cor do vestido e eles ficaram perguntando, nossa, como que faz isso? Qual aplicativo que você usa para fazer isso? Eu uso o próprio Lightroom, tá, gente? Então, essa foto dela já está editada, mas eu vou somente em cor e na parte de cima, onde está escrito cor aqui, tem o PB e o misturador. Eu vou no misturador. E aqui tem um alvo, né? Tá vendo uma mistura de cores, daí tem uma bolinha com uma setinha para os 4 lados. Eu vou clicar nessa bolinha. É simples, gente. Eu clico na parte que eu quero mudar o tom, em matiz. Eu seleciono o matiz e arrasto para cima. Olha como ele já muda a cor. Se eu quiser verde, se eu quiser lilás, pink, eu vou deixar no lilás, que foi a cor que eu usei para eles. Depois eu mudo para saturação. Eu tiro um pouquinho da saturação para não ficar tão falso, né? E eu posso mexer na luminância também. Luminância é deixar mais claro, mais escuro, mais brilhante ou não. Então eu vou dar um brilhinho a mais. Olha que legal. Bem rapidinho, eu vou tirar um pouquinho de saturação, que ficou muito saturado. Bem rapidinho eu já alterei as cores do vestido. Isso no Adobe Lightroom, tá? Então é bem prático e bem fácil de se fazer essa opção. Beleza? A outra pergunta foi da Idaíse. A Idaíse ela fez a seguinte pergunta. Oi Shira, fala um pouquinho sobre ângulos, posições de câmera para tirar foto com celular. Se você vai fazer retrato, eu sempre gosto, como eu já disse no vídeo, na resposta anterior, usar a lente mais fechada para fazer retratos. Também gosto, e é muito importante, de usar a regra dos terços, colocando os pontos de interesse nas áreas que cruzam, principalmente no olho, né? Eu gosto de colocar sempre uma parte que cruza no olho, e isso me ajuda muito na hora de montar a composição. E a questão de ângulo, principalmente, eu vejo muitas pessoas fazendo foto com o celular torto, sabe? Às vezes aparece o horizonte e o horizonte fica muito torto. Então presta atenção com alinhamento, alinhe a sua foto, sempre tire a foto um pouquinho mais de cima, se você puder, pegue o celular um pouquinho mais de cima, sempre fotografe um pouquinho mais de cima, de preferência, lógico, quando é selfie não tem como, você tem que usar a câmera frontal, mas de preferência use a câmera traseira para fazer isso e tente variar. Às vezes você vai começar a fazer um ensaio, a gente só faz um tipo de foto, a gente só faz fotinho fechado, a gente acaba não mostrando detalhes, tá? Então sempre comece fotografando por qualquer ensaio que seja no celular, seja com câmera normal. Faça umas fotos abertas com a pessoa de longe, a pessoa vai ficar
vai ficar mais à vontade, sabe? Que se você fotografa de longe, isso ajuda muito. Então fotografe de longe, devagarzinho você vai chegando mais perto, daqui a pouco começa a mostrar os detalhes, sabe? A pessoa fez uma maquiagem bonita, tira foto só da boca, do batom, tem um brinco bonito, tira só foto do meio rosto pegando o brinco, o olho tá bonito, tira foto só do olho, usando esse tipo de pensamento. Tenta usar o que você tem no ambiente. Por exemplo, às vezes você passou perto de um parque de diversão, tem ali as rodas no fundo, de longe fica bem bonito, sabe? Ilumina com aquilo que você tem a modelo e deixa o parque no fundo, vai dar um efeito fantástico. Tenta usar tudo que você tem. Às vezes eu vou fotografar, eu uso o portão para fazer moldura nas pessoas, eu uso árvore para fazer moldura nas pessoas. Tente fazer isso. Usar ângulos sempre retos, sabe? Tenta usar alinhadinho, tenta usar a lente mais fechada que você tiver no seu celular, tenta criar composições, né? Tenta criar informações para você fazer uma boa foto, tá bom? Não sei se já ajudou aí daí, mas pode ser que a gente faça um vídeo mais voltado para esse sentido, que é um assunto bem vasto, com bastante informação. O Link Tattoo Art, né, ele fez uma pergunta para mim aqui, qual câmera que eu uso? É um perfil em inglês. Ele perguntou qual câmera que eu uso. Para o meu trabalho, a câmera principal que eu uso é uma Sony A7 III. Como câmera secundária, eu uso a Sony A7 II, câmeras fantásticas. As duas, a 7 III, obviamente, que é a mais fantástica de todas que eu tenho usado para mim, entre as duas, né? A mais fantástica entre as duas. É uma câmera que eu amo, que eu tenho usado, é muito boa para vídeo, é muito boa para foto. É uma câmera coringa, ela faz tudo que você precisa, praticamente ela faz bem. Então eu uso a Sony A7 III, tá bom? Vamos lá, continuando as perguntas. O Lucas Mark, né? Lucas William, o Lucas ele trabalha comigo, é um parceirão, amigo nosso, e ele faz um vídeo, todos os vídeos que eu trabalho é ele que filma. Ele pergunta sobre foto, qual a melhor forma de configurar a câmera na hora de fotografar galáxia, na hora de fotografar céu, na hora de fotografar estrelas. Então a melhor configuração que você tem que fazer é sempre essa, ó. Você tem que fazer com um obturador, isso falando de câmera, tá? Tem alguns aplicativos específicos para fazer foto de céu para celular, mas eu nunca testei e eu não posso te dizer se é bom. Mas usando câmera fotográfica, tente usar a lente mais aberta que você tiver, né? Tente usar a lente mais aberta que você tiver. Tente ir o mais distante possível da cidade. Se você tem uma chácara, uma fazenda, alguma coisa bem afastada, ou um amigo tem, que você consegue ir até lá, faz a foto com segurança e volta embora. Um lugar mais escuro possível, que mais longe da cidade, porque a luz da cidade acaba contaminando o céu. E você não consegue enxergar muito bem, porque entra muita luz na câmera. A luz da cidade, por incrível que pareça, ela reflete no céu e acaba prejudicando a fotografia. Essas fotos que nós vemos de galáxia, de cometa passando, coisas tão bonitas, elas são muito afastadas, de lugares muito distantes das civilizações, das partes povoadas. Então você tem que achar um lugar alto, né? Um lugar bem alto, que você consiga fazer a foto ir longe, né? Ir longe da cidade, para que você consiga fazer uma foto bem legal. A configuração da câmera, você tem que colocar o ISO. O ISO é onde você regula o quanto vai entrar de claridade na imagem, a sensibilidade do sensor. O ISO no limite da sua câmera. Se o limite da sua câmera você já testou é 3200, use em 3200. Se é 2000, use em 2000. A abertura da lente, tente usar a abertura na máxima possível, porque você quer captar luz, tá? E você está num escuro total, você precisa fazer com que a abertura da lente seja no máximo. E a velocidade do obturador, a velocidade que ele vai abrir e fechar o obturador para captar essa imagem, você vai ter que fazer teste, mas é entre 15 a 30 segundos, é bem demorado. Para essas ocasiões, com certeza você vai precisar usar um tripé, ligar o timer da câmera para que você, no movimento de apertar o botão, você não mexa um pouquinho o tripé e a câmera e acabe borrando a imagem, influencia. Tenta usar um tripé e fazer com essas configurações que eu falei, e acertando ou errando o teste. Esses dias atrás eu fui convidado pelo nosso amigo Ricardo e o Jefferson Paladino, eles foram lá no Morro do Facão fazer algumas fotos
e eu vi o resultado, ficou bem legal, bem legal. O Morro do Facão é na Serra de Itapira, então é bem distante, mas mesmo assim na foto que eu vi deles ainda deu para ver um pouquinho da cidade, da luz da cidade contaminando um pouco a imagem, mas ficaram lindas as imagens. Eu vou compartilhar a imagem aqui para vocês verem, ficou muito legal. O Morro do Facão é uma boa opção para você fotografar galáxia. Dá mais ou menos 1 hora de Piracicaba, fica na Serra de Itapira, é uma boa opção. E eles têm feito algumas fotos, planejado algumas saídas, e isso está no nosso projeto também. A gente quer fazer algumas saídas para fotografar o céu, isso é muito legal. Não sei se esclareceu muito bem, mas são essas dicas que eu posso dar. Outra coisa que o Ricardo me ajudou com isso muito é um aplicativo que chama Starwalk 2. Starwalk 2. Baixe esse aplicativo, tem para iOS e tem para Android. Ele mostra em tempo real, você aponta seu celular, ele mostra em tempo real onde que estão as galáxias. Daí você não perde tempo de ficar procurando, tirando foto, você já mira a câmera aonde mostrar o celular. Ele já ajuda muito, é uma praticidade tremenda. Ele mostra onde está a lua, o horário da lua que vai subir, é bem legal mesmo. Então, recomendo demais esse aplicativo para você que quer fazer foto do céu. Continuando as nossas perguntas, daí tem uma bagunça que o pessoal fala. O Thiago Silva entrou aqui no perfil meu e o Thiago já começou a zoar, né? Falou, empresta lente, dá para ficar rico com fotografia? Meu irmão, só Deus sabe, né? Eu não tô rico ainda, estamos lutando aí, estamos lutando para sobreviver, ainda mais nesses dias que nós estamos vivendo. Mas é muito saudável essas brincadeiras que nós temos entre os fotógrafos. O Thiago é um excelente fotógrafo também, eu recomendo que vocês sigam ele. Mas eu acho que era isso aí, gente. As perguntas foram essas, foram poucas perguntas. E senão o vídeo também ia ficar muito longo, foi muito bom a quantidade de perguntas. Então eu gostaria de agradecer a todos os amigos que interagiram ali no Instagram. Vai ter mais pesquisas dessas, mais perguntas dessas, para a gente fazer mais vídeos nesse sentido, tirando dúvidas. Fico feliz que vocês tenham interagido conosco. E eu gostaria de pedir para vocês que se inscrevam no nosso canal, aquele que não está inscrito, aquele que não faz parte desse canal, se inscreva no canal, ative a notificação para que você receba em primeira mão o conteúdo que nós compartilhamos, conteúdo gratuito, conteúdo sem interesse financeiro, e gostaria que você somente se inscrevesse, para mim já fico muito feliz. Beleza, gente? Um grande abraço a vocês, Deus abençoe a todos e uma ótima semana. Até mais!